Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos aqui com mais um episódio do quadro Fuzencast. E senta, já pega a pipoca e o cafezinho que tem história hoje, né, Evandro? Pra quem não me conhece, eu sou a Gisele. Sou Evandro. E hoje nós vamos falar sobre as dificuldades que todo iniciante enfrenta e como superá-las. Você quer começar? Começar o quê? Oxe, começar a falar alguma coisa sobre o tema. Iniciante, já quero deixar aqui bem claro que não vou explicar aqui o que eu acho que é o iniciante. Né? O iniciante nessa área do fuse, independente de... É no fuse, independente se é forno ou mufla que você vai estar utilizando para fazer a fusão das suas peças. E também independente de matéria-prima. Vai, comecei, falei. Bom, quando a gente está iniciando, pensando que... Vamos supor que você fez algum curso nessa área, então você ainda não tem o ateliê. Você fez o curso, tem todo o conhecimento básico da coisa, porque em nenhum curso eles vão te passar o conhecimento mais, digamos assim, bem aprofundado. Porque você vai aprender, né, no curso como manusear, como de fato fazer a fusão, como funcionam as ferramentas e como utilizar e como fazer manutenção delas. Porém, no curso você aprende a criar algumas peças. Caso você queira se aprofundar, é mais prática, é mais você e você. Então eu vou focar assim, a explicação em quem já tem um certo nível de conhecimento nessa área para a gente, né, ter um norte aqui para seguir. Então vamos lá. Quando você está iniciando, existem sempre alguns obstáculos que aparecem no caminho. Um deles, e muita gente tem, é a questão da quebra de peça. E a gente já falou alguns motivos aqui em alguns Fuzencasts mais para trás. Quase que não sai Fuzencast. O que foi? O cabelo tá estranho? Arruma o cabelinho. Então, a gente já falou... pessoal, que fique bem claro aqui. Às vezes, se você pegar o começo... Eu já volto aqui, não me perco não. Se vocês pegar o começo dos vídeos aqui, você vai ver que eu e o Evandrinho estão um pouquinho mais penteadinho, mais arrumadinho, enquanto a Gi é a Gi, continua sendo a Gi, vou falar por mim. De uns tempos pra cá eu não estou mais arrumando, dá a impressão que eu não estou mais organizando o cabelo. Isso é porque eu estou deixando crescer e está iniciando aquela fase chata. Eu não estou aqui para falar. Enfim, você entendeu, não precisa entrar em detalhes. Você quer complementar? É que tipo, ele tá deixando o cabelo dele crescer e eu cortei o meu. Então vocês vão ver que a G tá toda na estica enquanto eu tô parecendo um louco. Enfim. Então, vou... Não, vai, continua nessa parte da quebra aí. A questão da quebra das peças. A gente já citou aqui em alguns Fuzencasts passados que alguns motivos pelos quais as peças quebram. Isso, brother, não tem pra onde correr. Vai acontecer com você. Seja cedo ou tarde, isso vai acontecer porque sempre acontece. Não é porque eu, Evandro, já trabalho com fuso há mais de 14 anos que até hoje minhas peças ainda não quebram. Elas quebram sim e elas vão continuar quebrando à medida que você for estudando novas possibilidades. Porque, por exemplo, se eu estou criando um retângulozinho desse daqui e ele quebra, eu estou criando ele a primeira vez, e ele quebra, o que eu devo fazer? Pegar e estudar o meu triângulo, o meu retângulo e entender por que ele quebrou. Pronto, entendi, eu crio um outro retângulo com a finalidade, com o objetivo de não quebrar uma vez que eu entendi. Se porventura quebrar de novo, eu estudo a peça novamente e aí crio outro até essa danadinha não quebrar mais. Só que, se a sua peça quebra e você não para observar por que ela quebrou e continua insistindo no erro, isso é... Como é que eu falo aqui sem falar que é burrice? Teimosia. Isso é teimosia.
não é burrice, isso é teimosia. Porque, por exemplo, enfim, a mesma linha que eu acabei de explicar. Então, brother, você que é iniciante, suas peças vão quebrar. Então, quando isso acontecer, não é se, é quando isso acontecer, você tem que pegar essa peça, estuda ela, entende por que ela quebrou, onde quebrou, como, por quê, estuda tudo isso com a finalidade de obter o máximo de informação possível. Aprendeu, replicou aquela peça, deu certo, tenta replicar de novo, fazer com que ela quebre de novo, de forma com que você tenha certeza que aquela peça quebrou por causa daquilo que você fez de errado. Então, só para finalizar aqui, suas peças, cara, vão quebrar. Isso, e todo iniciante, eles têm esse tipo de problema com mais frequência, porque eles deixam esse detalhezinho básico de lado, o estudo da peça. Então, eu criei uma peça, ela quebrou, se eu sou iniciante, não entendo a importância de fazer o estudo dela, eu jogo essa peça quebrada fora, pego mais matéria-prima, crio uma outra peça idêntica, parecida, e levo para o forno de novo. Se ela quebrou de novo, eu jogo fora, pego mais matéria-prima, e aí eu gasto tempo, matéria-prima, pigmento e energia. Não energia do forno, energia física. Então, quando isso acontecer com você, assiste o pudim. Assiste, porque assim, a gente está acostumando a falar Fuzencast. Assiste o Fuzencast passado não, o 3, eu acho que é o 3, onde a gente fala sobre o estudo da peça, que aí você vai entender um pouco mais a fundo sobre isso que eu estou falando. E já dentro disso aí também, tem uma outra coisa que acontece geralmente, as peças começaram a quebrar. Geralmente o que acontece, pelo menos eu observo muito isso nas atividades, é que a pessoa se frustra. Se frustra e começa a se comparar. Ai, a minha peça não fica igual a da Gisele, a minha peça não fica igual a do Evandro, a minha peça tá quebrando, a minha peça tá ficando sem brilho. E aí ela vai começando a se frustrar e acaba fazendo o quê? Desanimando, desistindo, né? Então, é um problema que acontece frequentemente, né? E assim, gente, eu sempre falo que já pensou os caras aí, os inventores que, né, inventam várias coisas aí, se eles estivessem desanimados, se eles desanimassem na sua primeira, segunda, sei lá, 10ª tentativa, né, como o nosso mundo estaria bem, como é que fala? Bem... Atrasado? Não atrasado, tipo... Não evoluído. Isso, não evoluído. Né? Então assim, gente, né? Eu acho que a gente não tem que ficar se comparando com o trabalho dos outros, a gente tem que se inspirar. Eu vou fazer isso para eu chegar nesse nível, para eu chegar nesse determinado aspecto, nessa determinada peça. Não ficar apontando o dedo e ficar falando eu não consigo, eu não sou capaz, não. Eu tô fazendo isso, tô caminhando o caminho, então até chegar numa peça que eu acho que é perfeita, que não quebra, que dá brilho e tudo mais, né? Pegando um pouco do que a gente tá falando, perdi o raciocínio legal aqui agora. Mas tá, por exemplo, esse colar aqui que a gente tá utilizando, se você, vamos supor que você tá vendo ele a primeira vez e já trabalha com fusing e quer replicar ele, criar um parecido, mesmo formato. Brother, se não der certo da primeira vez, tenta uma segunda. Se não der certo da segunda, tenta uma terceira. Porque dificilmente você vai conseguir criar uma peça assim, uma peça que você nunca fez antes, é um pouco mais difícil você criar ela assim de primeira. Então isso necessita um pouquinho de tempo, um pouquinho de esforço, um pouquinho de teste. Então, fez. Não deu certo, pega, estuda, descobre onde que deu errado, vai e tenta refazer ela de novo, até você acertar. Acertou, você anota, né, se você tiver o hábito de anotar no seu caderninho, né, as suas queimas, enfim, suas anotações, você vai lá e anota, e aí pronto, você nunca mais vai tender
a ter problema com uma peça semelhante a essa. Uma outra coisa também que eu sinto assim no pessoal que está iniciando, não só no pessoal que está iniciando, porque eu já vi outras pessoas também que meio que acontece isso também. Então isso não é só para iniciante, mas é o apego, né? Por exemplo, a pessoa conseguiu fazer um centro de mesa. Tem algum centro de mesa aí embaixo, aqueles de tirinha? Vê se você acha. Não. Tem sim. Não tem nenhuma pecinha aí? Tem um colar. Não, pega Vamos procurar. uma pecinha. Mas continua aqui. Achei. Por exemplo, gente, ó, esse aqui é um centro de mesa, uma peça decorativa. A gente sempre ensina ao pessoal a fazer essa peça aqui. É uma peça bem simples de fazer, porém precisa de paciência e capricho, né? Que o iniciante, ele acha que é só jogar a peça lá, pelo menos os meus alunos aqui, né? Eles acham que é só jogar a peça lá dentro do forno que ela vai ficar perfeita. E não é, né? Você tem que ter capricho, fazer com paciência, calma, não precisa fazer correndo, né? Porque não é quantidade, é qualidade quando a gente fala de uma peça artesanal, uma peça como essa daqui. No caso foi feito com a garrafa âmbar, ó, ficou bem legal. Então, beleza. Depois que a pessoa passou já da fase que ela tem paciência e que ela tem capricho em desenvolver, em fazer uma peça como essa daqui, ela começa a ter apego. E aí, ela só faz peças iguais a essa daqui, né? Ou, por exemplo, digamos que, além disso, essa peça, ela não ficou perfeita ainda, mas ficou boa. Mas aí o Evandro chega e fala pra mim, Gisele, essa peça não tá legal porque ela não tá com bom acabamento, as tirinhas aqui tá torta e tudo mais. Só que eu peguei tanto apego à peça que eu não aceito ouvir isso dele. Na minha opinião, ela tá perfeita e eu não aceito a opinião da outra pessoa. Isso se chama, né, pode ser outras palavras, mas vamos chamar de apego. Porque se eu não aceito a opinião da outra pessoa, e essa pessoa pode ser o meu cliente, o futuro cliente, sabe o que vai acontecer? Eu não vou vender a peça, ela vai ficar parada, porque se o meu cliente está dando um feedback da peça e mesmo assim eu não mudo porque eu acho que a minha peça está perfeita, eu não aceito a opinião da outra pessoa, o que vai acontecer? As minhas peças começam a ficar encalhadas e eu não consigo vender, né? Então assim, eu acho que a gente tem que praticar o desapego. Quando eu comecei a fazer os acessórios, mesmo os colares, eu participava de alguns eventos e eu lembro até hoje, os primeiros eventos que eu participei, as pessoas criticaram bastante, não a peça de vidro, mas a qualidade dos metais que eu usava, né? Então assim, a pessoa criticava, na hora eu ficava um pouco chateada, falava, né, caramba, demorei tanto tempo para fazer essa peça, para desenvolver, e a pessoa tá falando que a peça é feia. Eu já cheguei uma vez num evento, a pessoa queria comprar uma quantidade para ela revender. E aí ela chegou em mim e falou assim, imagina, meus clientes nunca que comprariam uma peça como essa. Eu fiquei chateada, claro, mas eu me toquei que eu tinha que mudar alguma coisa, né? Eu não me apeguei, falei, não, o que eu posso fazer então para melhorar? Hoje elas estão 100% legais? Ainda não, porque a gente está em constante evolução e a gente melhora a cada dia. Então é legal a gente não ter esse apego e aceitar a opinião da outra pessoa, né? Eu sei que às vezes a fala das pessoas desmotiva, desanima a gente, mas faz parte da excelência. Se você quer ter um produto de qualidade, isso faz parte, né? Uhum. Não, pode continuar, porque eu vi ali um fiozão. E uma outra coisa, gente, que eu acredito assim, né, que pelo menos eu vejo também com os iniciantes, assim, com o pessoal que está começando, é que eles querem atirar para tudo quanto é lado. Eles estão fazendo peças de decoração, estão fazendo acessórios, estão fazendo troféus. Tem um aluno meu que quer fazer troféu. Eu falei, mas por que você quer fazer troféu? Ah, não sei, quero fazer troféu.
Então assim, a pessoa começa a tirar para tudo quanto é lado, quer fazer várias coisas, sendo que ela não deu conta nem de fazer a primeira, né? Então assim, eu sei que, né, às vezes a pessoa, eu acho, é importante você fazer um teste. Vou fazer um centro de mesa, vou fazer uma bijuteria, vou fazer um troféu, vou fazer uma cortina. Beleza, fez aquilo, beleza. Olha, eu gostei mais de fazer... Nossa, uma cortina... Uma cortina pequena, beleza. Eu gostei mais de fazer a cortina. Então eu vou focar na cortina. Então é nichar aquilo, porque daí a partir disso você começa a conversar especificadamente com o seu público, com o público que você escolheu, né? Se você tiver um ateliê, você pode até depois, né? Com o tempo, com um pouco de experiência que você tem, você pode ter várias peças, mas no começo eu acredito que você tem que ficar bom primeiro em uma peça. Por exemplo, eu sou muito boa em fazer centro de mesas. Então vou focar, vou nichar, subnichar no centro de mesa. Depois eu posso abrir mais o leque de peças, né? Então eu acho que é isso. E, por exemplo, tem gente que quer fazer bijuteria, quer fazer peças de decoração, quer fazer tudo quanto é coisa. E aí acaba não ficando bom em nenhuma das peças. Tudo fica aquela coisa meia boca. Quê? Não, nada, continua. Não, é isso. É isso? Ó, e só pegando um pouco de novo do gancho que a gente estava falando, não sei se anotou aí a questão da prática com a caneta. Não. Então tá, vou complementar legal aqui o que a gente está falando. Quando você está iniciando, muitas pessoas elas tendem a ter um pouquinho mais de dificuldade na primeira ferramenta que elas aprendem, que elas têm contato, que é com a caneta, o cortador de vidro. Então eles ainda não conseguem fazer direito um corte reto, sem a utilização de régua. E brother, aqui, ó, nessa câmera aqui. Se tu tá utilizando régua para cortar o vidro, joga essa régua fora, porque isso está impedindo que você aprenda de fato a fazer um corte reto. Porque isso, se você está fazendo isso, você vai acostumar a sempre depender de uma ferramenta para fazer um corte reto. Fecha parênteses. Então, tipo assim, muita gente não tem tanta experiência com cortador e quer fazer justamente isso que a gente está falando. Eu quero fazer uma bijuteria, eu quero fazer um centro de mesa, eu quero fazer um corte circular. Bicho, não dá, você tem que primeiro pegar a prática com a sua ferramenta. Então, geralmente, nas oficinas que a gente dá, nos cursos que a gente ministra, essa daqui, de fato, é uma das primeiras peças que a gente ensina a fazer. Porque, além do entendimento da matéria-prima, isso independente de qual vidro você vai estar utilizando, aqui você, de fato, aprende na prática a importância de fazer um corte reto. E para que você consiga fazer um corte reto dessa forma aqui, você tem que ter prática com a sua ferramenta, que é a caneta. Independente se você está utilizando uma de disco de vídeo ou uma de ponta fixa. Porque se você ainda não tem a prática na sua primeira ferramenta, nessa camaradinha aqui, suas peças, pegando a palavra da própria Gi, a frase, vão todas elas sair meia boca. Então, você pega, capricha no treino, na prática da sua caneta, que esse capricho, essa segurança que você tem na sua caneta, vai ser refletida diretamente na qualidade e formato das suas peças. O que mais? Você quer acrescentar alguma coisa? Conteúdo aqui, ó. Conteúdo. Então eu anotei aqui qual peça fazer primeiro. Eu acho que tem a ver, que é isso que a gente falou, né? Primeiro você pensar que peça que você quer trabalhar primeiro. E assim, uma coisa que eu vejo bastante é a pessoa ela não tem paciência, sabe? De treinar. Né? Veja, um jogador de futebol, por exemplo. Para ele ser um super jogador, quanto que ele não treina, né?
Às vezes ele treina, sei lá, não sei nem quantas vezes que eu não entendo de jogo, mas Bastante, quanto a pessoa não treina para fazer uma jogada com um parceiro, quanto que a pessoa não treina. Ainda às vezes chega lá na hora do campeonato, a pessoa erra, né, a jogada. Então assim, as coisas não é assim de uma hora para outra que você vai conseguir fazer uma peça perfeita, uma peça corte reto e tudo mais. Não é de uma hora para outra, você precisa de treino, né, e paciência. Então eu acho que o Fusen, além dele trabalhar toda essa questão artística, ele treina também o nosso emocional, porque com ele a gente consegue ser mais paciente, né? Ter paciência na hora de estar confeccionando a peça, na hora de colocar a peça no forno, porque não adianta nada você ter paciência de cortar retinho e a hora que você for pôr a peça no forno, você colocar de qualquer jeito, né? Então você tem que ter paciência também de colocar a peça no forno, tem que ter paciência de esperar a sua peça esfriar, né, para você poder abrir o forno. Se precisar fazer patamar, você tem que ter paciência, né, cronometrar o tempo certinho e fazer os patamar, também tem que ter paciência. Fora isso, você tem que ter foco, você tem que treinar o seu foco, porque se você está fazendo uma peça e pensando lá na morte da bezerra, no que aconteceu lá na casa da sua avó, da sua mãe, com certeza a peça não vai dar certo, porque você não está tendo foco, né? E tudo na vida da gente, a gente precisa ter foco. Não adianta nada, por exemplo, eu tô fazendo aqui o almoço e pensando lá na minha conta que eu tenho que pagar. Com certeza vai dar zebra essa comida aí, não vai ficar tão legal. Então com o Fusen a gente também aprende isso, a você ter foco, né, no que você tá fazendo, né? Tem mais alguma coisa que eu tô esquecendo que a gente aprende? Paciência, foco. Tem uma outra coisa que aí também, não sei se eu posso... entra na questão da, não sei, né, pelo menos no que eu acredito, da energia, na questão da energia das pessoas. Porque, por exemplo, já aconteceu comigo por exemplo, eu tô furando uma peça e tô usando uma broca de 2 milímetros, 3 milímetros. Tô furando e assim, quando você vai furar uma peça, geralmente quando você vai furar uma peça usando uma broca de 3 milímetros, você vai usar uma furadeira de mesa, né? Igual a gente tem aqui, já mostramos várias vezes no canal como que é essa furadeira, eu acho. Já. A furadeira de mesa não, furadeira de mão. Que a gente furadeira normal. Uma furadeira, mas ela tem um suporte que ela fica fixa na mesa, né? Então geralmente a gente usa essa furadeira para fazer esse furo de 3 milímetros. Quando é furo menor dá para usar a Dremel, mas nesse caso que eu tô falando é essa furadeira de mesa. Então, tô furando. E sim, quando você vai furar, não é assim de uma hora para outra como usar aquele furador de furar papel. Não é assim. É devagar, né? E o que acontece? É tipo quando você vai ferver o leite. Você tá lá fervendo o leite, tá ali olhando pro leite. Hoje em dia nem ferve mais o leite, né? Mas antigamente, quando fervia o leite, era assim que funcionava, né? Se quem tá assistindo é mais velho vai saber do que eu tô falando. Ou aqueles leite que aquele leite que a gente compra aqui em cidade pequena, que vem no litro de refrigerante. Leite de verdade, que tira da vaca. Enfim, você tá lá fervendo o leite. Aí você tá ali a todo momento olhando pro leite. E esse leite nunca que ferve. Aí de repente, por um momento, você se distrai e olha pro lado. O que acontece? O leite derrama e aí espalha no fogão inteiro, né? Aí você fica, caramba, eu tava olhando o leite tudo até agora e por um minuto que eu distraí o leite derramou. E aí acontece isso também a hora que você tá furando. Então assim, você aprende a focar naquilo ali. Tô furando a peça. E é uma questão assim de tempo, de prática, não é de uma hora para outra que vai furar. Tô furando. Tô concentrada aqui no furo da peça. De repente, por um segundo, eu lembrei que eu tenho que pagar a conta de luz. E aí nessa hora que o leite derrama, que eu acabo quebrando a peça. Bom, gente, acabou a bateria da câmera aqui bem na hora que eu tava na empolgação da explicação, mas acho que deu para entender que para você trabalhar com o Fusen, você tem que exercitar a sua paciência. Eu acho que isso, na minha opinião, pelo menos é até bom que a gente vai praticando o autoconhecimento, né? E aí a gente começa a deixar os problemas para fora e focar no que a gente está fazendo. Porque tem coisa que a gente não consegue resolver e se a gente começar a trazer o problema para dentro do trabalho, seja ele qual for,
isso de alguma maneira vai acabar interferindo no nosso trabalho. E quando a gente fala do vidro, do vidro, do fusing, mais de peças que a gente confecciona, que a gente utiliza as mãos, a gente tem que ter foco e a gente tem que cuidar das nossas energias para que a peça fique legal, né? Então assim, não é de uma hora para outra que a peça vai dar certo, não é de um dia para o outro, não é na primeira, na segunda e na terceira peça que vai ficar legal. Uma coisa também que acontece comigo sempre é com relação à pintura. Às vezes eu tô pintando uma peça e eu penso, meu Deus, essa peça vai ficar um bicho. E eu né? Que aí também quando eu vou me comparo um pouco com as coisas que o Evandro faz. Eu sei que não é legal se comparar, até falo pra vocês não ficar se comparando, mas eu me comparo às vezes no sentido de me inspirar, né? Me inspiro nas peças do Evandro. E aí o que acontece? Eu tô pinto e tal, levo pro forno, funde e tudo mais. A hora que eu vejo não ficou nada daquilo que eu imaginava. Então assim, isso acontece até com a gente que tem um pouco mais de experiência, então é normal acontecer. Acontece até com o Evandro também, né? O quê? Ou não? Isso que eu acabei de falar. Não, sim, acontece. Porque assim, quando a gente está imerso em qualquer área, principalmente na área artística, a gente sempre tem alguém com quem a gente se inspira. Então, querendo ou não, todo mundo tem alguém por exemplo, alguém que faz alguma coisa, faz um determinado trabalho onde você se inspira que você também quer chegar num nível de qualidade próximo ao que aquela pessoa faz. Isso acontece com todo mundo. Querendo ou não, por mais que a gente fale não se compara, é mais no sentido de não se comparar, no sentido de você se frustrar. Eu estou me comparando com o Evandro, minha peça não saiu igual a dele, pronto, me frustrei, cansei, não quero mais. Não, é nesse ponto aqui que a gente fala. Não se frustra porque, dependendo do tipo de frustração, dependendo de como que é a sua personalidade, essa pequena frustração devido a essa comparação pode fazer com que você desista. E muitas vezes você pode estar um passinho de conseguir chegar onde você quer e só por causa de uma única peça que deu errado você acaba desistindo de tudo. Só que quando a gente fala que a gente se compara é mais questão de inspiração. Eu me inspiro em determinado artista, então eu quero produzir uma peça com nível de qualidade. Eu não estou falando aqui copiar, estou falando aqui em criar uma peça com qualidade semelhante a tal pessoa, as peças que tal pessoa faz. Porque quando você copia, claro, quando você é iniciante, você tende a copiar algumas coisas, porque isso faz parte também do aprendizado. Se eu tenho essa peça, eu levo essa peça aqui para a turma e falo, vocês vão fazer uma peça dessa. Querendo ou não, mesmo de forma indireta, eles vão estar copiando uma peça que já está pronta. Claro que tem toda a questão que é pedagógica por trás, mas não é muito bom você sempre copiar. É interessante você sempre se submeter a novos desafios, tentar ver com aquela bagagem de conhecimento que você já tem o quão longe você consegue chegar com as suas próprias pernas. Porque caso contrário você sempre tende a ficar atrás daquela pessoa que você está copiando. E uma outra dificuldade também que a gente tem, pelo menos eu observo isso nas oficinas e também já aconteceu comigo, né? Tem até um pouco a ver com o que eu já falei, mas é testar o seu produto com o seu público-alvo, né? Então, por exemplo, eu já decidi que eu vou seguir no ramo de acessórios, colares, brincos, pulseiras, anéis. E aí o que acontece? A gente faz uma peça, por exemplo, esse colar aqui, já faz acho que mais de 2 anos que eu tenho esse colar. Eu adoro esse colar, eu gosto muito dele. Só que tem pessoas que não gostam. Por quê? Porque ele é extravagante, ele é colorido, onde você chega, a primeira coisa que o pessoal olha é o colar.
O pessoal vai te cumprimentar, ao invés de cumprimentar assim, olha pra você e faz isso. Parece um pouco do símbolo do Superman. Parece um pouco do símbolo do Superman, enfim, várias coisas. Só que eu gosto, entendeu? Então vai chegar algumas pessoas que não vão gostar, por quê? São pessoas que gostam de peças mais delicadas, menos extravagantes, É questão de gosto. A pessoa não gostar da tua peça não quer dizer que ela tá ruim, feia, dependendo do caso. Não quer dizer que ela tá ruim ou com uma qualidade duvidosa. Então, mas nesse caso eu tô falando de diferente. Por exemplo, eu tô falando de, por exemplo, você já decidiu... Acho que é validar, né? Testar ou validar. Você já decidiu que você vai fazer acessórios e colares, beleza, já decidi, mas qual que é o modelo do colar? Você vai, por exemplo, eu foco mais em pessoas que gostam de peças extravagantes. Então, a pessoa que gosta de peça delicada, ela não vai gostar desse colar, porque ela gosta de peça delicada, né? Então, às vezes a gente tem medo de testar, né? Medo de receber uma crítica, né? E não somente no sentido de, eu não gosto, isso aí é muito grande, eu não gosto. Beleza, porque não é o meu público. Agora, se eu estiver falando com o meu público, com as pessoas que gostam de peças extravagantes, tô falando com esse público, tô mostrando a minha peça para essa pessoa e ela me dá alguma crítica do tipo, nossa, mas esse pingente tá muito feio, essa pintura, eu achei que não combinou o vermelho com o verde, não tá legal, né? E aí o que acontece? Às vezes a gente pegou tanto apreço pelaquela peça e não aceita, mas a gente não para pensar, será que não tá combinando? O que será que tá acontecendo? Tô testando com o meu público, beleza, vou testar com outra pessoa, vai e mostra pra outra pessoa, e aí? Fulano, o que você acha dessa peça e tudo mais? A pessoa gostou, então já é um empate. Vou mostrar para mais uma pessoa que também gosta desse tipo de peça. Outra pessoa falou a mesma coisa que a primeira, que achou que não combinou o vermelho com o verde, tudo mais. Vai testando, porque quando você testa, você chega com mais profundidade, com mais rapidez ao seu público ideal. Agora, se você não tem essa humildade de receber o feedback da pessoa e remodelar sua peça, sabe quando você vai começar a vender suas peças? Quando, Evandro? Nunca, né? Então, uma coisa é você, por exemplo, mostrar uma pessoa que não gosta de coisa extravagante, beleza, porque não é seu público. Agora, se você mostra para a pessoa que é seu público e ela te dá um feedback, você tem que analisar o que eu preciso melhorar, o que eu posso fazer para melhorar. É claro que, né, gente, a gente tem que ter um bom senso também, porque não é só com uma pessoa que você vai testar, com várias, né? Vai recolhendo os feedbacks, vai melhorando e vai adaptando no meio do caminho, porque também tem gente que só sabe falar coisa negativa, por isso que o legal é você não testar só com uma pessoa e, de preferência, gente, tome cuidado quando você vai testar e mostrar suas peças para as pessoas da família. Tô falando, eu sei que a gente é família, trabalha junto, mas tem pessoas da família assim, que são pessoas tóxicas. A gente até já fez um vídeo, né, no canal quando a gente falava sobre outro assunto. São pessoas que ela falam qualquer coisa para te desmotivar, para te desanimar. O objetivo dela é fazer isso, mesmo que irracionalmente, mas ela já é assim. E aí, se você a toma como aquela frase que ela falou como uma verdade, você acaba desanimando, né? Então toma cuidado com isso e não tenha medo de testar, né, com o seu público. Testa, tá? Pergunta para alguém, para um amigo, faz não tenho amizade, faz uma amizade virtual aí, mostra pra pessoa, tô vendo que você trabalha com o mesmo produto que eu, gostaria de mostrar uma peça minha para você me dar um feedback, falar o que você acha da sua peça, né? Eu acho que isso é bem legal, é uma troca, né? Então, assim, a energia não fica parada só ali em você e a energia vai andando e beleza. Exato, a energia flui. Então, né, mas estou falando tudo isso para falar para você testar a peça que você vai fazer. Então, povo, aqui, não sei se vocês já observaram, senão vocês vão notar agora. A gente está falando mais, a gente está focando mais em pontos, não é pontos negativos
Eu acho que quando a pessoa tá começando, a dificuldade maior sempre vem pelo lado negativo. Nunca vai. Porque assim, as dificuldades vêm, mas o que você colhe com esse trabalho, nossa, de longe supera qualquer dificuldade que você vai, qualquer desafio que você vai encontrar aí pelo caminho. Um exemplo grande, vocês não estão vendo, mas tem um grande aqui. Você vai falar o que é, a pessoa vai ficar boiando. A gente está montando um painel de 52 metros quadrados. Aí a gente tem parte dele tá aqui na parede. Enfim, mais pra frente vocês vão ver um pouco mais. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui no canal. Porque, aproveitar que eu entrei, desde quando a gente começou, veio muitos desafios que a gente foi superando, um a um. E quando a gente começou a colher, por incrível que pareça, os desafios diminuíram. E quando diminuíram, aí eu não sei se foram os desafios que diminuíram ou a gente que já soube lidar melhor. Acho que foi mais essa segunda opção. A gente já soube lidar melhor com esses desafios, porque a gente já... E para quem é empreendedor vai saber bem isso que eu estou falando. Quando a gente trabalha por conta, a gente aprende a superar algumas coisas que aparecem no dia a dia. Então, esses desafios que antes, quando a gente era inexperiente, poderiam ser considerados um desafio gigante, hoje em dia é ínfimo, comparado ao retorno que a gente tem com esses trabalhos. O que eu acho que também, assim, olhando para a minha experiência, é que não é que o desafio é pequeno, é que a gente aprendeu a olhar o lado bom daquilo tudo. Porque assim, gente, todo problema, todas as coisas ruins que acontecem na vida da gente, se a gente não ficar focando só na coisa ruim e ficar reclamando da vida, que tudo é ruim, a gente vai começar a enxergar o lado bom. E quando a gente enxerga o lado bom, as coisas vão fluindo e aí a gente tem mais energia para caminhar. Eu digo isso que eu aprendi bastante isso quando eu comecei a trabalhar com o deficiente intelectual. A gente tem bastante, a gente já trabalhou, eu trabalhei acho que 3 anos com deficiente, o Evandro 5, e eu aprendi uma coisa com eles. Na época que eu estava trabalhando com eles, eu estava passando uma fase bem complicada da minha vida. E assim, eu aprendi que a gente não pode ficar reclamando. Porque assim, quando você trabalha com deficiente intelectual, eles não têm tempo ruim. Tipo assim, eles estão brigando aqui com você, mas daqui 10 minutos ele já tá sorrindo, ele já vem, já te dá um abraço, eu não vejo eles reclamando da vida, xingando, tipo assim, triste. Não, eles olham a vida pelo um ângulo diferente. Então assim, eu aprendi a não ficar reclamando de tudo. Eu melhorei bastante com ele nesse sentido, porque às vezes, pra mim tá difícil isso, eu tô passando por tal dificuldade. E quando você tem essa experiência, você começa a olhar o outro lado. Eles tinham tudo pra poder reclamar da vida, pra se desanimar, pra não querer fazer nada, não querer nada com nada. E se for ver, eles teriam até o direito de falar, porque tem algumas deficiências que são bem complicadas, mas eles não fazem isso, pelo contrário, eles vão vivendo a vida, os momentos deles e felizes. Então, eu trago isso pra mim, até hoje a gente traz, que é a questão de não ficar olhando o lado ruim das coisas, tentar observar o lado bom. Como a gente trabalha com projetos, a gente desenvolve vários projetos, e projetos têm pessoas. Pessoas têm as suas... como é que falam? Personalidade. Suas personalidades, os seus... como fala quando a pessoa quer um negócio pessoal? Sonhos, metas, desejos, objetivos, ambições. Isso, cada pessoa tem a sua ambição pessoal, tem o seu objetivo com determinado projeto. Então assim, por exemplo,
Nosso objetivo com o projeto é mostrar o nosso trabalho, ensinar os jovens, é mostrar que a garrafa de vidro não é lixo, que dá para você criar várias peças e ainda ganhar dinheiro com o material que a gente encontra jogado por aí, né? O nosso objetivo com os projetos é esse. Mas outras pessoas que estão envolvidas com o projeto, eles têm outros objetivos, né? Cada um tem o seu objetivo. E quando as pessoas se juntam, se você não focar no seu objetivo e olhar para ele, que nossa, quando esse projeto estiver pronto, vai ser muito legal para o nosso trabalho, bastante gente vai conseguir ver o que se dá para fazer com uma garrafa de vidro e começar a olhar o lado ruim, a gente desanima, para de fazer o projeto, joga tudo pro ar, né? Então tem que ter paciência e a gente tem que pensar também que com cada obstáculo que vai acontecendo na vida da gente, a gente vai sair dele maior, mais forte. E o próximo, a gente vai saber ultrapassar ele com mais facilidade, né? Falou tudo. Chega aí. O que mais? Enquanto eu tava falando, você tava pensando? Você tava bebendo chá? Eu tava bebendo chá e pensando. Fazendo uma viagem aqui sobre tudo que você tava falando. Então, eu acho que é isso. Eu acho que não lembro se tem mais alguma coisa. Ah, gente, uma dificuldade também que eu acho que a gente pode colocar aqui é assim, por exemplo, quando eu falo em determinados lugares que os colares, os acessórios que eu faço, hoje a gente não está focando mais em venda de acessórios, né? Mas a gente faz para fazer demonstração no canal e também nas atividades que a gente dá. Quando eu falo para determinada pessoa, para determinado público, que eu vendo uma peça de 120 a 200 reais, 250 reais, um colar, por exemplo, esse colar aqui, eu posso vender ele por uns 180 reais, 150 reais, né? Quando eu falo isso para as pessoas, tem pessoas que não acreditam. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não tem condições de pagar esse valor em uma peça, né? Essa pessoa é minha cliente? É meu cliente ideal? Não é. Né? Então, assim, por mais que às vezes você mora numa região, por exemplo, a gente é aqui da Zona Leste de São Paulo. O nosso produto não são para a maioria das pessoas que moram aqui. Já vendi algumas peças para o pessoal daqui? Já vendi. Mas não é o meu público-alvo, porque eu sei que as pessoas não vão investir um valor desse em um acessório, né? Então, assim, você toma cuidado quando você vai mostrar. Eu quero fazer um vídeo ensinando você a precificar a sua peça. Então, assim, toma muito cuidado onde você vai mostrar a sua peça, porque se você falar por exemplo, vou falar pra minha irmã que eu vendo um colar desse por 150 reais, ela vai olhar pra minha cara e fala, não pago nem 50 reais. Por quê? Ela não é meu cliente e às vezes numa fala dessa, o que acontece? Eu desanimo. Porque a gente que faz, a gente sabe o tanto que demora para fazer uma peça dessa, né? E tem toda a questão da sustentabilidade, da reciclagem, e não é todo mundo que dá valor para isso. Então, para que você vai oferecer sua peça para uma pessoa que você já sabe que ela não dá esse valor para o artesanato, nem para reciclagem, nem para exclusividade, nada disso. Então, cuidado para quem você vai perguntar e mostrar suas peças, porque em uma fala que a pessoa fala, principalmente se é uma pessoa da sua família que você tem um certo apreço, você vai ficar chateado ou chateada. Então, assim, cuidado, tá, gente? Então, não é porque você mora numa região periférica de uma cidade aí. Beleza, você pode fazer suas peças aí, igual a gente tem nosso ateliê aqui, a gente faz aqui, mas o nosso público não está aqui, a gente não vende aqui, tá? E fora que, gente, com toda essa questão que está acontecendo hoje em dia, tem as vendas online, você pode focar suas vendas no online, você pode atingir uma pessoa que mora lá, sei lá em outro estado, entendeu? Então você não precisa focar a sua venda na região da sua casa, da onde você mora. Você acha que cabe contar essa história aqui, ó? Acho que eu já contei, mas posso contar de novo. Vou contar uma história, eu já contei essa história aqui no canal, mas só pra complementar, pra vocês entenderem um pouco. Quando a gente começou,
Porque assim, a gente executou um projeto. Não, só conta quando a gente começou. Tá. Quando a gente começou a fazer os colares, eu tinha saído do meu... Eu estourei a ponte, porque eu não estava gostando de onde eu estava trabalhando. Eu sempre gostei de empreendedorismo, de empreender, e eu sempre fui meia de queimar a ponte. E eu falei para Evandro, eu não tô legal, quero sair do serviço. Ele, sai e a gente vê o que dá. Beleza, saí, queimei a ponte do serviço. Falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Meu Deus. Bom, a gente já tinha feito uns acessórios, algumas bijuterias, uns colares. Eu nem gosto de falar bijuteria, porque eu não acho que os acessórios são bijuterias, mas para vocês entenderem. Falei, bom, a gente já sabe fazer, vamos focar nisso aí. Vou fazer colar, vou tentar vender. E aí, como eu falei, né, a gente fez e começou a tentar vender, oferecer para as pessoas daqui da região, né? Para alguns amigos também, tem até uma amiga nossa que acho que ela mais comprava para ajudar a gente, né? Mas assim, as pessoas achavam caro, né? E aí, tipo, eu queria vender, porque como é que eu ia fazer para pagar as contas, né? Aí um amigo nosso falou, vai ter um evento na minha igreja, e essa igreja é uma igreja que vai bastante jovens, tipo mais de 500 jovens, né, Evandro? Bem mais. É uma igreja assim que vai muita gente. Ele falou, vai ter um evento lá na minha igreja, vocês poderiam tentar vender lá essas peças, eu acho que seria legal. Falei, bom, a gente não tem nada para perder, a gente tem conta para pagar e tem as peças aqui, vamos tentar. Conclusão, a gente levou uma mesa, que a gente não tinha nem barraquinha, nada dessas coisas. Levamos uma mesa, uma toalha e colocamos as nossas peças lá para vender. E a gente, nessa época, a gente vendia as peças por 50, 70 reais. Porque eu nem sabia precificar direito ainda as peças. E aí, conclusão, a gente não conseguiu vender nenhuma peça. As pessoas mal chegavam ali na mesa onde a gente estava, tinha muita gente passando pela rua, mas as pessoas mal chegavam. E as que chegavam, ainda poucas a que chegou, uma delas inclusive quebrou uma peça que a gente fez, uma pulseira, ou seja, a gente teve prejuízo porque a pessoa quebrou, né? E eu não cobrei da pessoa, porque também, né, fiquei meio assim, enfim. Então, assim, aquilo ali foi uma experiência que a gente tinha que ter vivido, porque ali caiu a ficha que não é em qualquer lugar que você tem que oferecer as suas peças, não é em qualquer lugar que você leva o seu trabalho para mostrar, não é em qualquer lugar, né? Imagina, vender na porta da igreja, nada a ver, né? E não é para qualquer pessoa, né? Então é uma experiência bem legal, que na hora não foi legal. Mas hoje em dia, olhando para trás, a gente vê que foi legal. Então assim, às vezes a pessoa vai te convidar para determinado evento, analisa certinho, será que esse evento dá certo? Será que não? E analisa também, será que se eu for vou perder alguma coisa? Porque já teve um outro evento, só que esse já foi no centro de São Paulo, que era uma rede de mulheres, era um evento focado para mulheres, que eu achei que não ia dar em nada. Eu falei, bom, vai ser mais um evento tipo aquele da igreja, e a gente vai lá, mas provavelmente a gente não vai vender nada, mas vamos. Chegar lá a gente vai conhecer algumas pessoas, sei lá, vamos trocar alguns cartões, vamos conhecer o povo. Enfim, a gente foi. E lá foi um evento que surpreendeu a gente, porque a gente vendeu bastante peças. Lembra de qual que eu tô falando? A gente vendeu bastante peças, chamou a atenção o nosso produto pelo fato de ele ser feito com garrafa de vidro. A gente fez várias parcerias, conhecemos várias pessoas lá que depois compraram peças, não acessórios, mas troféus, outros tipos de trabalho que a gente fazia, então valeu bastante a pena. Então, quando você for, quando alguém te convidar para um evento, analisa. Bom, eu vou perder tempo, eu tenho muita coisa para fazer aqui? Se sim, não vai. Agora, se não, é uma experiência, né? Nessas experiências a gente vai conhecendo pessoas e vai entendendo o nosso público e o nosso perfil de clientes, né? Isso. E aí, a quantidade de dica que a gente deu? Se tu não pegou, bicho, tem mais alguma coisa? Eu acho que é isso.
Acho que hoje vai ser um Fuzincast um pouquinho menor do que o anterior. E, gente, deixa aqui embaixo se você... Acho que será que vai acabar, que tava piscando ali o negócio da câmera? Não, mas continua assim. Nossa, se cortar a imagem é porque acabou o negocinho aqui e a gente recomeçou. Vá. E também, gente, eu acho bem legal uma coisa que eu queria falar é sobre parcerias, né? Eu vejo a gente tá na época das parcerias, né? Porque tantas coisas acontecendo, vocês podem observar que o tanto de empresa grande fazendo parcerias. Várias empresas, por exemplo, tem uma empresa de bebida, que hoje em dia essa empresa, além da bebida, ela faz roupas também, tênis, é uma das bebidas mais vendidas aí do mundo. Então, ela fez parceria com uma outra empresa que vende roupa. Então, elas fizeram tipo uma collab, né? Tem gente que fala parceria, tem gente que fala collab. Enfim, elas fizeram isso. Eu fico pensando, por que será que as empresas grandes, porque será não, né? Já é bem óbvia a resposta. As empresas grandes têm essa visão da parceria, de se ajudar, se unir e ajudar para enfrentar uma crise que a gente está vivendo. E as empresas pequenas, né, as pessoas, os microempreendedores, têm uma visão, não todos, né, alguns que eu conheço, têm a visão do tipo, eu não vou fazer parceria com essa pessoa porque a pessoa vai pegar a minha ideia ou a pessoa vai pegar os meus clientes. Então, acho que elas são uma visão bem pobre da coisa, né, que a gente tem que tentar abolir da nossa mente, da nossa memória, porque assim... Se você fizer parceria, você vai mais longe. Por exemplo, eu já fiz parceria com pessoas que vendiam vestidos. E aí, ela acrescentava um vestido, um colar, tem tudo a ver. Mas até empresas, por exemplo, que nem essa empresa que eu tô falando, as duas meio que são concorrentes, porque elas fazem roupas, né? E elas fizeram parcerias. E por que não a gente não fazer parceria, né? Então, acho que a gente tem que abrir a consciência, né, expandir a consciência e pensar que a gente pode fazer parceria e se ajudar um ao outro, que isso vale muito a pena, né? Então, fique atento com a relação com a parceria. Se não for parceria desse tipo, você tem gente que tem o dom de venda. Eu, particularmente, não tenho muito dom de venda, não sei vender muito. Aprendi algumas coisas, fiz faculdade de marketing e tudo mais, mas... ainda eu não sou aquela expert em venda. Eu poderia muito bem fazer uma parceria com uma pessoa que gosta de vender, porque tem gente que adora vender. Então, por que não? Eu faço as peças e a pessoa vende para mim. Então, você também pode fazer isso, né, gente? Porque isso também é um tipo de collab, é um tipo de... uma parceria que dá para ser feito também. Então, fica a dica aí para você também. Se você acha legal essa ideia, compartilha aí. Não, já tô indo pro final, né? Como vocês podem ver, já acabou o assunto aqui do tema de hoje. O Evandro tá quase dormindo, A o gente olho já dele tá até vermelho. A gente já tá começando a migrar para outros assuntos aqui que fogem um pouco do tema do Fuzincast de hoje. Acho que por enquanto já deu já. Então, beleza, gente. E você, que eu já sei que com certeza você ainda não deixou seu like, tá? Tô ligada porque tem um monte de visualizações aí dos nossos vídeos e menos da metade deixou um like. Gente, não vai te custar nada, ajuda a gente aí, clica aí no gostei, tá? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, deixa o feedback, se tá gostando, não tá. Escreve aí, gente. Deixa a gente feliz, né, Evandro? E deixa sugestão também pros Fuzincast, que vai ajudar tanto a gente quanto vocês. E se você, gente, se você trabalha com a mufla e quer aprender a manusear, a cuidar certinho da sua mufla, como fazer para que ela tenha uma vida útil maior, a gente tem um curso que fala só sobre a mufla. A gente vai deixar o link aqui embaixo também para você olhar, tá? Esse link já vai direto para a página de vendas, beleza, gente? Grande beijo e até a próxima!